Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Boa tarde a todos! Hoje é terça-feira e nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geometria lá na página 661 do livro de matemática. Peguem os seus livros, nós vamos acompanhar com a videoaula para depois realizar as atividades. Tudo bem? Beijinhos! Muito bem, crianças. Então, agora que vocês já pegaram o livro, vocês podem ler junto com a prof lá o título que fala que essa página trabalha com cone, cilindro e esfera. O que é que nós vamos aprender com esses três sólidos geométricos, tá? Eles têm uma característica em comum. Pelo menos uma das partinhas que compõem esses sólidos é formada por um círculo. Certo? E se ela é formada por um círculo, o círculo não tem lados, tá? E isso interfere quando a gente vai contar as arestas, os vértices e as faces de cada um desses sólidos. Tudo bem? Então, vamos de um por um, acompanhando lá o nosso livro. Então, pessoal, começando pelo cilindro. Aqui a prof trouxe uma planificação de um cilindro para vocês, tá? O cilindro tem duas bases em forma de círculo, tá? E uma face inteira retangular. Só que essa face retangular aqui, ela vira uma face só, porque não tem nenhum, porque o círculo não tem nenhum ladinho. Quando a gente monta o cilindro, ele fica assim. Uma face da base, outra face da base e uma face inteira lateral. Ele é parecido com o prisma que a gente aprendeu. Só que ele não é um prisma porque a base é um círculo, tá? E se ele é um círculo, não tem lados. E essa figura especial se chama cilindro. Daqui a pouco eu monto para vocês. O próximo sólido que está trabalhando lá no livro é o cone. O cone é parecido com outro sólido geométrico que a gente já aprendeu, que é a pirâmide. Mas também tem a característica de que a base do cone é um círculo, é uma base circular, tá? E isso também faz com que esta face aqui, que não é um triângulo, porque triângulo tem os lados retinhos e essa daqui tem um lado abaulado, arredondado, tá? É uma figura, não é um triângulo. Quando ela se junta, forma um chapeuzinho, né? Um chapeuzinho de bruxo com uma base circular. E a esfera, gente, não tem planificação, tá? A esfera é a esfera mesmo. Onde que está o círculo? Se eu cortar no meio uma esfera, eu consigo identificar um círculo, certo? É uma figura sem lados, sem arestas e sem nenhum vértice. Muito bem, pessoal. Então, agora a prof montou para vocês. Um cilindro tem duas bases circulares, tá? E uma face lateral. O cilindro não tem arestas porque não tem lados, as figuras não têm lados. Se o círculo não tem lado, o círculo não tem lado, não tem como formar uma aresta, tá? É só o encontro aqui. Duas bases, mais uma face que cobre toda a lateral, tudo bem? E a base é circular. Tem pontinha no cilindro? Não tem pontinha nenhuma. Então, se não tem pontinha, não tem vértice. No cone, o cone tem uma pontinha. Se o cone tem uma pontinha, ele tem um vértice. Um vértice, uma face que cobre toda a superfície. Lembra da planificação? Era uma só. E uma base redonda, circular, tá? Em forma de círculo. Beleza? Um vértice tem o cone, uma face lateral e uma face circular da base, tá? Cilindro, cone e a esfera. Tudo bem? Então, pessoal, abram lá na página 60 do livro de vocês, que tem o título Cilindro, Cone e Esfera, que nós vamos começar a leitura das atividades para vocês interpretarem e depois a gente voltar com a correção. Tudo bem? Número 1. Veja os objetos abaixo e escreva quais figuras geométricas não planas eles lembram. Lembrando que figuras geométricas não planas é o mesmo que sólidos geométricos, tá? Letra A. Se parece com um cilindro, um cone ou uma esfera. Esse é o nosso título de hoje, né, pessoal? Então, nós temos que classificar entre cone, cilindro e esfera. Essa bola de vôlei parece o quê?
Letra B, o estojo, cone, cilindro ou esfera. Letra C, uma bolinha de gude. Escreve lá com qual sólido geométrico se assemelha. Letra D, um chapéuzinho, com qual sólido geométrico se assemelha. Cone, cilindro ou esfera. Letra E, a lata de tinta. E letra F, o cone. Escreve embaixo de cada um se ele se parece com um cone, um cilindro ou uma esfera. Número 2. Observe as figuras e depois faça o que se pede. Vamos observar então. Esse é o cilindro com duas bases, o cone, uma base só e um vértice na pontinha, e a esfera, que é uma figura sem bases, sem vértices e sem arestas. E é para completar o quadro, tá? Quantas arestas tem cada uma dessas figuras? Se não tem lado, gente, não tem aresta. Círculo não tem lado. Número de bases, observa lá as bases do cilindro, do cone e da esfera. Quantas tem em cada? E o número de vértices, em qual dessas figuras que está sendo indicado um vértice e quantos tem. Tá? Depois a gente volta para corrigir. A base do cilindro corresponde a qual figura geométrica plana? E a base do cone? Gente, a base do cilindro e a base do cone. Qual figura geométrica ela corresponde? O que ela é? O número 3 começamos lá na página 61. Observe as planificações representadas abaixo, né? Tá plano. É o que a prof mostrou para vocês no começo do vídeo, a folha aberta antes de montar o sólido. Tem uma planificação em verde e uma planificação em azul. Letra A. A planificação verde corresponde a qual figura geométrica não plana? Então, qual sólido geométrico vai virar aqui esta primeira planificação? Se eu montar esta planificação aqui, que sólido geométrico que vira? Letra B. A planificação azul corresponde a qual figura geométrica não plana? Esta planificação aqui corresponde a qual figura geométrica não plana? Qual sólido geométrico? Se eu montar, o que vai virar isso daqui? As partes da planificação verde correspondem a quais figuras geométricas planas? Ele quer saber de todas as partes que compõem essa figura aqui. Que figura geométrica é essa? Que figura geométrica é essa? E que figura geométrica é essa? Tá? Lembrando que aqui eu não posso falar que é um triângulo, porque o triângulo tem todos os lados retos. Aqui eu tenho um lado arredondado. Isso é só uma figura com 3 lados, tá? Não é um triângulo. Número 4 e último. Em cada item, observe as figuras e escreva o que você observou de parecido e de diferente entre elas. Tá, vamos dar uma olhada na letra A. Tem uma esfera e um cone. O que elas têm de semelhante? O que elas podem ter de diferente? Letra B, uma esfera e um cilindro. Qual a semelhança entre eles e qual a diferença entre eles? Tudo bem? Resolvam com atenção, podem voltar no começo do vídeo para a explicação, olhar as planificações que a prof mostrou para vocês. Tudo bem? E quando vocês terminarem de resolver, responder todas as questões, vocês abrem o vídeo que tem a correção para corrigir essas 2 páginas com muito capricho. Beleza?